Então, bom dia, meus alunos. Estamos na primeira aula de numerais. Nessa aula, nós vamos falar sobre numerais. Existem várias classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. A maioria ainda não estudei. Pois é. Então, nós vamos estudar hoje os numerais juntos, né? Então, vamos lá? Numerais. Bom, o numeral é aquela classe de palavra que fala sobre a quantidade, o número que é diferente do numeral, certo? Então eu tenho, por exemplo, olha aqui, um quadradinho. Então eu tenho um quadradinho, um em algarismo romano, um em numeral, que significa o número 1. 2 quadradinhos, 2 em algarismo romano, número 2. 2, ou ambos. Se for esse e esse, eles são ambos. Número 4, que pode ser em algarismo romano, 4. Em algarismo romano, como é que a gente escreve? O 1, tá? E o V. E aí vem o 4. Porque 1 menos 5 é igual a... Muito bem. E aí nós temos o número 4. Depois nós temos aqui, quantos temos aqui? O 100, né? C. O 100 é representado pelo C. Vocês já viram isso? Sim. Já viu isso, Felipe? Já. Muito bem. Eu sei de Estamos só cabeça. revisando. Então, 100. E aí nós estamos agora com o 1000, que é o M. Então, em algarismo romano, Faltou 1000 o D. é o M. Faltou Muito o bem. D, que é 1000, 500. calma. Nós vamos ter aqui Zero. o 0. Então, o numeral é a palavra que se refere ao número. Numeral é a palavra que se refere ao número. Vamos então, número adjetivo e número substantivo. Olha essa frase. Escolhi 2 sapatos, comprei um. Se eu digo escolhi, eu estou falando num verbo. Ele escolheu alguma coisa. 2 sapatos. 2 sapatos é uma coisa. Se ela é uma coisa, é um substantivo, não é isso? Comprei apenas um. Esse um é numeral? É. Mas aqui ele está no sentido de comprei um sapato. Se ele está no sentido de um sapato, eu posso dizer que 2 aqui é numeral, 2 sapatos, porque ele está apenas dizendo que foram 2, um número de sapatos que ele comprou, e aqui o 1 é substantivo, porque ele representa a palavra sapatos. Então, aqui, sapatos, substantivo, e o 1, que é o numeral. Então, eu tenho numeral adjetivo, 2 sapatos, e numeral substantivo, quando ele representa um nome de uma coisa ou pessoa. Vamos dar um outro exemplo? Escolhi duas camisas. Comprei uma. Mesma coisa. Escolhi 2, seria o numeral adjetivo, porque ele se refere ao número propriamente dito de camisas. E comprei uma. Uma seria o numeral substantivo, porque uma está no sentido de camisa. Então, numeral adjetivo acompanha o substantivo. Numeral adjetivo acompanha o substantivo. Numeral substantivo substitui o substantivo. Numeral adjetivo acompanha o substantivo. Numeral adjetivo substitui o substantivo. Numeral classificação. Vamos lá. Nós temos aqui o numeral classificação cardeal, gonzo, eixo, pivô. Temos 3 caminhos. Olha aí. 3 caminhos. Esta é a terceira casa. 3. Então, eu tenho os numerais cardinais. Temos 3 caminhos. Temos 2 caminhos.
temos um caminho e temos os ordinais. Esta é a terceira casa, esta é a quarta casa, esta é a quinta casa. De primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Muito bem. E aí eu tenho, bebi 1/3 do copo. Bebi 1/3 do copo. Mas ele aqui é um fracionário. Bebi 1/4 do copo. Bebi a metade do copo. Ele é fracionário. O preço é o triplo do outro. Também eu tenho, preço é o triplo do outro. Eu também tenho um numeral multiplicativo. O preço é o triplo do outro. Então eu tenho numerais cardinais, 1, 2, 3. cardinais, né? Cardinal, né? São os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho os ordinais, que são aquele primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sexto, sétimo. E eu tenho os fracionários, 1/3, 1/4, metade. E tenho os multiplicativos. O preço é o triplo do outro, o preço é o quádruplo do outro, etc. Tem uma pergunta. Pois não. Por que tem tantos números se a gente nem precisava deles? Era só um exemplo. Terminados em zero. Fracionários, por exemplo, x 20 avos. X sobre 200 avos. Então eu tenho vigésimos, ducentésimos e os ordinais. Vigésimo, ducentésimo, tá? Então, fracionais quando eles vêm em fração e ordinais quando eles estão se referindo a uma ordem. Esse é o vigésimo. É o número 20 naquela ordem de 20 objetos, ele está em vigésimo. Esse aqui é o ducentésimo, quando ele está na posição de 200. Acima de 10, não terminados em zero. Fracionários, eu falo avos, 1/12avos, 1/14avos, tipo x sobre 11avos. Então, 10 sobre 11avos ou x sobre 108avos. Fácil, né? Então, esses aqui são os fracionários e os cardinais seria 11 ou 108. Ok? Repetindo, fracionários eles vêm em fração. Ordinários são aqueles que estão numa ordem. Exemplo de fracionário, 1/20avos. Exemplo de ordinário, 20º, 30º, 40º. Ok? Fácil. Bom, como é que a gente faz a leitura dos cardinais? Eu tenho centena, dezena, unidade. Centena, dezena, unidade. Centena, dezena, unidade. Então, eu tenho centena, 100, um cento. Dezena, 10, né? Então, 120. Unidade, 123 bilhões. Faz a vírgula. Centena, 200. Dezena, 220. Unidade, 202 milhões. Centena, 100. Dezena, 240. Unidade, 245 mil. Fácil, né? Centena, 300. Dezena, fala, Felipe. 360. Unidade, 364. Ok? Veja que se eu fosse escrever 1.000.000, eu teria que colocar um ponto entre os números. Eu tenho uma pergunta. Tem a ver com as ordens que tem a ordem que é... Tem
a primeira que é unidade, a segunda que é dezena, aí depois a terceira que é centena, aí depois vai para unidade de milhar, unidade tem a ver? Muito bem, tem a ver sim. Olha aqui, se eu lesse aqui, seria 2.145.364. Repare que depois do 2, eu tenho o ponto, que representa aqui. Eu tenho aqui unidade, centena, milhar. Tá? Então, eu venho aqui colocando 2.145.364. Aqui seria 222.145.364. E aqui, 123 bilhões, 222.144.364. Fácil? Entendeu aqui? Seria bilhões. Aqui seria milhões, mil, e aqui seria 364. Sendo que 300 é a unidade de centena, 60 seria a unidade de dezena, e 4 seria a unidade de unidade. Muito bem. Fácil. Fácil, fácil. Olha aí. Veja que eu coloco sempre o E. 123 bilhões, tá? 120, 222 milhões, 145.364 mil. Fácil. Numeral. E final, só antes da unidade, nunca antes de zero. Então, se tu está lendo isso aqui, 2 milhões, 2.221. 2.221. Nunca o E final só antes da unidade, nunca antes do zero. Exemplo, ó, eu coloco sempre antes da unidade, não antes do zero. Então, 2.221. 2.221. Olha só, 2.220. O E sempre antes da unidade, nunca antes do zero. Tá? 2.220, 2.200, olha. 2.200. Fácil, né? Posso falar uma coisa? Pode. Até é muito difícil você falar sem tiver o E. Porque tenta falar, ó, 2.221 sem o E. 2.221. Ah, não... Fica meio estranho. Então por isso a gente tem que colocar 2.220 reais e... Entendeu? Aqui, como seria isso aqui? Felipe, como é que eu leio isso aqui? 2.221.000. 221 mil, perfeito. 2.221.000. Clean agora. Onde é que fica o E aqui? Só antes da unidade, nunca antes de zero. Leia. 2 bilhões, 2 milhões... 200 mil. 200 mil. 2 milhões e 200 mil. Fácil? Fácil. Muito bem. Fixação. Leia, observe a resposta C ou E. Agora preste atenção. Eu vou dar uma oportunidade para que vocês respondam. Ok? Vamos lá. Centenas, dezenas e unidades separam-se com E. Ok? Então vamos lá. Está certo, né? Centenas, dezenas e unidades separam-se com E. Milhares, milhões e bilhões separam-se com vírgulas, está certo? Sim. Sim, está certo. Milhares, milhões e bilhões separam-se com vírgula. Quando o número tem vários grupos de 3 algarismos, usa-se vírgula para separar os numerais desses grupos. Certo ou errado, Felipe? Certo. Eu acho que a resposta está
Certa! Quando o número tem vários grupos de 3 algarismos, usa-se vírgula para separar os numerais desses grupos. Usa-se a conjunção e para separar as centenas das dezenas e estas das unidades. Tá certo, Clean? Usa-se a conjunção e para separar as centenas das dezenas e estas das unidades. Tá certo? Certo. Certo. Muito bem. Só tem certo, não tem. Fácil. Numerais. Como é que a gente lê o nome dos papas, dos soberanos, dos séculos, de parte de obras artísticas literárias? Como é que a gente lê, Clean? Por exemplo, numeral pós-substantivo. Como é que eu leio isso aqui, Clean? Pedro II. Pedro II. Eu não posso ler Pedro II. Posso ler? Não, está errado, né? Então, quando o numeral é pós-substantivo, a gente lê o Pedro, é como Pedro com um número em forma ordinal, né? Ordinal. Pedro II. Pedro II, tá vendo? Felipe, século? 22. Não. Século, qual é o número desse século aqui? Posso falar? Pode. Século 8. Errado. Século oitavo. Ah, Porque se é um numeral pós-substantivo, eu tenho que colocar século oitavo. Eu acertei no número, mas eu errei como falar. Felipe, capítulo 10. Isso. Capítulo 10. Por quê? Capítulo 10º. Porque numeral pós-substantivo eu leio capítulo 10º. Eu leio ordinal ou cardinal? Ordinal. Ordinal. Então prestem bem atenção. De 1º a 10, ordinal. De 1º a 10, ordinal. De 1º a 10. Vamos ver. Como é que eu leio isso aqui, Felipe? Pio. É pi? Não. 11. Pio 11. Por quê? Porque se de 1º a 10 é ordinal, a partir de 11 é... Se 1º a 10 é ordinal, a partir de 11 é cardinal. Então, Pio 11. Clean. Leia. Século 20. Muito bem, século 20. Por que 20? Porque ultrapassou o 10. Eu só vou ler ordinal de 1 a 10. Felipe, capítulo... Não diz para ele. 50. Capítulo, como é que diz, Felipe? 50. 50. Muito bem. Por quê? 50 é maior que 10. Se é maior que 10, é cardinal. Muito bem. É cardinal. Só um minutinho. Outra. Clean. Então, vá lá. De 11 ao infinito, eu uso cardinal. Então, vamos repetir a regra. De 1 a 10, ordinal. De 11 a o infinito, cardinal. Tá bem? Vamos fazer aqui. Numerais pré-substantivos. Qual é a regra do pré-substantivo? O que é o pré-substantivo, Clean, e o que é o pós-substantivo, Felipe? O que é o pré-substantivo, Clean? O que vem depois do substantivo. Não, o que é o pré-substantivo? O que vem depois é o pós-substantivo. Então, O número 2 aqui, Pedro II, ele vem depois ou antes de Pedro? É depois. Ele vem depois, então ele é um pós-substantivo. Entendi. Século oitavo, ele vem depois ou antes de Depois. século? Depois. E o que é então pré-substantivo? Vem Bem antes. antes. Então bora ver. Como é que eu leio isso aqui? 11 pi. 11 pio, muito bem. Aí eu leria 1/10 pio. 1/10 pio. Reparando. 11 pio. 1/10 pio.
Capítulo 2. Como seria? Segundo capítulo. Ah, então é uma regrinha parecida, não é? Se eu tenho numerais de 1 a 10, eu uso os ordinais, mesmo que ele seja pré-substantivo, ele venha antes do substantivo. Então eu não leio aqui, por exemplo, 11 pio, eu leio 1/10 pio. Não leio 2 capítulos, eu leio o segundo capítulo. Fácil. Na verdade, também não é 2 capítulos, é 2 capítulos. Aí ia ficar estranho. Dá pra perceber se ficar estranho. Exatamente. Mas a regrinha, como é que eu leio isso aqui? 20º século. Não. 20º século. 20º século. Muito bem. Felipe. 8º canto. 8º canto. Então significa que quando ele é pré-substantivo eu uso o número cardinal ou ordinal? Ordinal. Porque o ordinal é que é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Se eu estou colocando pio 1/10, eu estou dizendo pio 11º. Se eu coloco segundo capítulo, eu tenho o primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, é ordinal. Se eu coloco século 20º, cardinal. Se eu coloco 8º canto, é ordinal. Pronto. Numeral pré-substantivo só usa o ordinal, a regra. Então, quando ele é pós-substantivo, até o 10 ordinal. A partir do 11 até o infinito, cardinal. Mas nos pré-substantivos, o numeral pré-substantivo só ordinal. Fácil ou não, Felipe? Fácil. Então agora, vamos lá. Artigos de lei, decretos e portarias. Número pós-substantivo. Como é que eu leio isso aqui? Artigo 1º. Artigo 1º. Muito bem. Artigo 1º. E esse aqui, Felipe? Artigo 5º. Artigo 5º. Muito bem. E esse aqui, Clean? Artigo 9º. Muito bem. E esse aqui? De 1º a 9º. Então, eu posso dizer que de 1º a 9º eu uso o ordinal. E se esse aqui passa do 9º, como é que eu leio isso aqui? Artigo 10. Muito bem. Artigo 10. Felipe? Artigo 25. Muito bem. Clean? Artigo 50. Muito bem. Então, se ele é acima do 9º, é ordinal. Fácil. De 10 ao infinito é cardinal. Ok? Fácil. Numeral pré-substantivo. Como é que eu leio isso aqui? 11º artigo. Tô bem. 1/10 artigo. Ou 11º artigo. Pode ser. 11º artigo. Felipe? Como é que é isso aqui? Em ordinal. 20. 20 portaria, ela seria a qual? A 20ª portaria. 20ª portaria. Muito bem. Esse Clean, qual seria? Segundo decreto. Segundo decreto. Felipe, esse? Ai, eu passei. Numeral pré-substantivo, então, só ordinal. Fácil. Fácil. Preste atenção. Pré-substantivo, antes do substantivo. Tá? Aqui, ó. 1/10 antes do substantivo. E portaria tá antes dele, então é ordinal. Aqui, quando for pós-substantivo, de 1 a 9 ordinal, de 10 ao infinito cardinal. Fácil? Eu tenho uma coisa a falar. Fala.
A gente só tá vendo o original. Quero ver quando a gente vai ver. Calma, a gente vai ver dias do mês agora. Calma, dias do mês. Onde... Como é que eu leio isso aqui? 1º de 1º março. de março. 1º de março. Muito bem. Primeiro. E agora, Felipe? 1º de abril. 1º de abril. E agora, Clean? 1º de maio. Muito bem. Então, só primeiro é ordinal. A gente não vai dizer, tipo, 2º de março, 2º de abril. Primeiro é sempre ordinal, certo? 2º de março. 2 de março. 2 de março, né? 2 de março. Muito bem. Felipe? 20 de abril. 20 de abril, fácil. Clean? 15 de maio. 15 de maio. Então, de 2 a 31 dias do mês é cardinal. O único que eu vou falar ordinal é o primeiro. 1º de janeiro, 1º de março, 1º de fevereiro, 1º de março, abril e assim sucessivamente, tá? E o numeral antes de dia? Vamos lá. Como é que eu digo isso aqui? 11 dia de maio. 11 dia de maio? Não, seria 11º dia de maio. Ou 1º dia de maio. 1º é a mesma coisa que 11º. Esse aqui, Felipe. 20 de abril. 20º dia de abril. Muito bem, 20º dia de abril. Clean. 2 de junho. Não. 2º de junho. 2º dia de junho. Felipe. Numeral antes de dia, só ordinal. Se o numeral ficar antes da palavra dia, numeral antes da palavra dia, só uso o ordinal. Eu nunca vou dizer 11 dia de maio, 20 dia de abril, 2 dia de junho. Não, eu vou dizer 10º dia de maio, 20º dia de abril, 2º dia de junho. Que nem eu tô falando, eu fiquei estranho. Muito bem. Páginas. Folhas. Páginas. Locais. Páginas. Brasil. Folhas, locais. Vamos lá. Como é que eu digo isso aqui? Casa 101. Muito bem. Isso. Casa 101. Clean. Folha 1. Folha 1. Muito bem. Felipe. Apto. O que é apto? Apartamento 13. É 13 ou 13º? 13º. Não. 13. Apartamento 13. Olha como é a cor. Amarelo é cardinal. De novo. Cabine. Clean. 11. 11. Não, quando eu falar clean é o clean. 11. Poltrona. 10. 10. Muito bem. Delegacia. 30. 30. Agora, casa, 101 casa. Como é que eu leio isso aqui? 101ª casa. Isso. Muito bem. Eu fiquei bugado que eu ainda não sabia. 101ª casa. E por que isso aqui? Porque a casa aqui, o número que é lido posteriormente à casa, ele é cardinal. E se o número vier antes da palavra casa, ele é ordinal. Numeral adjetivo, ele é um numeral adjetivo porque ele vem antes do substantivo. Ele é um numeral adjetivo porque ele vem antes do substantivo. Como é que eu leio aqui? Clean. Não, primeira folha. Primeira folha. Felipe. 13º apartamento. Muito bem. Quem tem também Clean. apartamento?
11º cabine. 11ª cabine. Ou 1ª cabine. Que a gente quase não usa 1º. Qual é que eu digo aqui, Felipe? 10ª poltrona. Muito bem. Niclin. 30ª delegacia. 30ª? É 30ª? 30ª delegacia. Muito bem. Então, a regra é numeral pós-substantivo só cardinal. Numeral pré-substantivo só ordinal. Cardinal, 1, 2, 3, 4. Ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá? Sabe o que tá me dando Fácil. agonia? O que foi? Porque tu sempre coloca o cardinal amarelo. E tu sempre coloca o ordinal azul. Eu me confundi por isso. Não, mas não é sempre. Isso não é a regra. Entenda a regra. Preste atenção na regra e não na cor. Uhum. Isso aqui é invariável. Casas 101. Como seria aqui, Felipe? Folha 1. Folha 1. Apartamento 13. Apartamento 13. Cabine, 11. tá? É invariável. E esse é variável. Eu poderia dizer que está nas centésimas primeira casas. Primeiras folhas. 13º apartamentos. 10ª poltronas. Você vai encontrar a pipoca do cinema nas 13º poltronas, nas 30º delegacias de polícia. Então, aqui é variável e aqui é invariável. Quando for cardinal, invariável. Quando for ordinal, variável. E aí nós acabamos nossa aula de numerais. Eu pergunto alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora ou se calem para sempre.